Você já percebeu a importância de uma tradução para a nossa vida? Ou seja, como a Bíblia foi traduzida pode modificar muito daquilo que nós interpretamos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa, justamente comemoramos esta memória de São Jerônimo, este santo que dedicou a sua vida para traduzir a palavra de Deus, justamente levando essa dimensão da versão da Vulgata, que depois vai se tornar aquilo que é a tradução oficial da igreja. E aí é muito importante nós percebemos alguns aspectos. Vamos na palavra direto, no Evangelho hoje, que está de Lucas, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Em seguida, quero falar um pouquinho sobre esta dimensão com você. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre as cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevadas até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. A quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Olha, vai dando aqui o Senhor justamente uma exortação por aquilo que é a falta de conversão, daqueles que o seguem, daqueles que estão em volta dele, que escutam a sua palavra, mas não colocam em prática. E aí é interessante porque essa concepção de escutar a palavra, ela tem atrás de como esta palavra hoje chega a nós pela escrita. E aí é muito importante termos esta ideia de como uma tradução pode mudar muitos sentidos para a nossa vida, para as nossas concepções, e por isso tem pessoas que dedicaram uma vida inteira para traduzir, porque ao traduzir ele acaba interpretando também a palavra. Isso é interessante de nós percebermos. Por quê? Porque nós estamos depois de anos daquela realidade. E aquela expressão, naquele momento da história, ela pode ter um significado diferente para nós. Hoje, a mesma expressão. Então você vai ver palavras que eram usadas pelos seus avós que talvez hoje você não use. Ou que é usada, aqui no Brasil é muito interessante percebermos isso, palavras que são usadas em algumas regiões do nosso país e que outras não são. Então tem todo este aspecto da localidade, da história. Além de tudo isso, o que acontece? Quando você pega uma palavra para passar para outra realidade, você tem que tentar traduzir com outra palavra aquilo que aquela realidade quer expressar. Uma das nossas missionárias ficou numa cidade, na verdade uma aldeia, no interior do Amazonas, e ela levou, acolheu algumas pessoas de uma tribo, e era muito interessante, porque dentro dessa realidade deles não havia a palavra, por exemplo, perdão, misericórdia. Como traduzir para aquela língua uma palavra que não existe no vocabulário deles? Essa palavra não existe. Então, quando você vai traduzir lá, para o inglês, existe já esta palavra no inglês, existe esta palavra no francês. Então, quando eu quero expressar uma coisa aqui, eu consigo, de certa forma, traduzir para outras línguas sem muita perda. Algumas palavras, por exemplo, no inglês, você vai perceber que elas são traduzidas ao pé da letra. Por quê? Porque quando você vai traduzir, você pode perder. Outras palavras você nem traduz, porque não tem correlação. Então, vamos pegar uma palavra tipo feedback.
nós trazemos esta palavra do inglês, porque esse retorno, esse dar, né, ou seja, dar ali um viés, né, para aquela pessoa, um retorno para aquela pessoa, podemos traduzir assim, mas talvez este ainda não é o sentido do que é a origem do feedback. Então, o que faz? Algumas pessoas trazem lá do inglês diretamente para o português, mas algumas palavras talvez já não existam. Algumas palavras que existiam lá no aramaico, no grego e assim por diante, quando vai ser trabalhada para outra língua, no caso, por exemplo, o latim, exige do tradutor realmente um estudo, um aprofundamento para que ele não retire da palavra o sentido. E por isso, aquele tradutor, de certa forma, ele está interpretando aquela palavra. Ele está dando um sentido. Isto chega até nós a partir da interpretação. Aí você percebe a responsabilidade que teve São Jerônimo, de dedicando a sua vida a essa tradução, porque depois vai ser a partir do latim, que era uma língua que abrange várias outras línguas, ou seja, o espanhol, português, francês, tantas outras línguas nascem ali, tem fundamentos no latim. Então, a tradução depois para as outras línguas, através da Vulgata, ela se torna melhor. Ela se torna mais clara, mas alguém está emprestando já uma interpretação de Jerônimo. E ali você vai vendo todo um caminho. E aí, voltando lá no exemplo de uma das nossas missionárias no interior do Amazonas, como que ela fez? Ela precisava traduzir com a vida aquilo que ela queria passar. Ou seja, quando acontece a situação, precisa reconciliar aquelas pessoas, elas fazem o ato de reconciliação, aí você vai falar, o que vocês fizeram no português chama-se perdão. Isso é o que a palavra de Deus... Ok, ou seja, eu vou traduzindo com a vida, porque aquela palavra não existe. Então, ou vai criar-se uma nova palavra para traduzir aquilo, ou vai se emprestar, por exemplo, do português para aquela língua, né, ali nativa, para que aquelas pessoas, né, possam compreender do que se trata, ok? Então, no fundo, há uma interpretação também. A palavra, às vezes, ela precisa ser interpretada com a vida. E isso é muito forte na vida de vários santos. São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, que é o quê? Passar a palavra pela vida. Porque é verdade, muitas pessoas que estão no seu trabalho não querem ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas que estão ali nos seus relacionamentos não se interessam pela igreja, não se interessam pelos seus valores, mas elas leem na sua vida uma tradução do que é a palavra. Por isso, muitas vezes nós profanamos a palavra de Deus. Profanamos por quê? Porque as pessoas estão lendo, não, fulano é católico, vai todos os dias na igreja, ele faz adoração, ele faz isso, e aí pega um monte de coisas erradas, né? Eu não falo erros, dificuldades pequenininhas, mas mentiras, pega manipulações, pega ali de você justamente aqueles erros mal intencionados, aquelas coisas mal intencionadas, corrupção. Então, quando ele pega tudo isso de você, ele está lendo uma tradução de como a palavra chega na tua vida e se essa palavra o encanta ou não. O contrário é verdadeiro, quando a pessoa vê amor, misericórdia, vê tantas coisas traduzidas na sua vida, as pessoas começam a interessar-se, tem algo ali. E aí se percebe que é a palavra que está sendo traduzida para aquela pessoa naquela linguagem. Ela não quer ler no português, ela está lendo a palavra na tua vida. Ela está lendo a palavra traduzida na tua vida. E hoje, sem dúvida, essa é a grande tradução que nós precisamos para a vivência. Não querem muitas vezes ler a palavra. Até aqueles que estão na igreja temos dificuldade muitas vezes de ler a palavra, mas é inegável que se reconhece logo a palavra escrita em tábuas de carne. Deus os abençoe,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.